Bom dia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com você uma situação que aconteceu comigo a respeito de hoje. Hoje é domingo, dia 7 de junho, eu acho, não tenho certeza. E hoje aconteceu comigo uma situação inusitada e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de eu compartilhar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre eu estou trazendo aqui uma palavra a qual o Senhor ele traz na minha vida e também as situações a qual eu tenho vivido nessa evolução espiritual a qual eu estou tendo. Eu sou Ariane, né? Sou cristã, sou mãe, sou uma mulher casada. E também eu estou, né, com esse ministério agora, né, de trazer a palavra do Senhor, e é algo que eu amo fazer, né, estudar a palavra e compartilhar as coisas a qual eu já tenho passado, né, porque as situações que nós passamos na vida não são por acaso, mas é o Senhor moldando o nosso coração, nos ensinando, nos disciplinando e fazendo a gente crescer nesse nível espiritual. Às vezes tem níveis espirituais que a gente só vai alcançar na nossa vida quando a gente começar a vivenciar na nossa carne, né? Diversas situações. E hoje eu vivenciei uma situação que foi muito engraçada, né? De manhã cedo eu acordei e aí eu já me programei, né? Pensando na minha cabeça, hoje eu vou para a igreja, né? Hoje eu não vou perder um culto e estar reunido com os irmãos, né? Através da unidade. E aí eu fiz o café, quando deu um horário, eu comecei a ler a palavra, né, antes de ir, para que o Senhor viesse a ministrar no meu coração. E o mais engraçado disso é que eu comecei a sentir no meu coração, na minha alma, né, como se fosse Deus falando para mim, não vá hoje na igreja, não vá hoje na igreja. Aí eu falei assim, nossa, mas que sensação estranha é essa de não querer ir na igreja, né? E aí, logo a princípio, eu pensei, isso é preguiça, isso é algo que é uma preguiça, é um comodismo, é alguma coisa para que eu não venha ir na igreja hoje. E aí eu não dei ouvido a essa voz, né? Simplesmente olhei a palavra, comecei a orar. E aí depois eu tomei meu café, me arrumei e eu fui para a igreja, né? Meu esposo foi comigo. Só que quando nós estávamos chegando perto da igreja, as portas estavam fechadas, como se não tivesse culto. E aí meu esposo falou, Ariane, você não sabia que não ia ter culto? E eu falei, não sabia. Por que que eu não sabia? Porque eu não estava, né? Prestando atenção nas notificações do grupo da igreja, né? E isso me fez eu entender, e Deus ele começou a ministrar no meu coração nesse dia, né? Depois que eu voltei da igreja agora há pouco, que muitas vezes nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E isso também, né, me fez começar a entender que o Senhor Deus, ele fala para com a nossa vida de várias maneiras, de várias formas. E a gente precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor. Então, eu creio que se você chegou através desse canal, nessa palavra aqui, se inscreva nesse canal, porque eu creio que o Senhor ele tem algo para a sua vida, a qual você precisa aprender dele, assim como eu estou aprendendo, né? Então, Deus, ele fala na nossa vida de diversas maneiras. Hoje, de manhã cedo, o Senhor falou fortemente na minha alma, não vá para a igreja hoje. Só que eu pensei, não, eu acho que é alguma coisa que está acontecendo. E eu não quis dar ouvido à voz do Senhor. Ele falou claramente para mim, dentro de mim, não vá, né? Só que eu fui. Então, o Senhor, ele fala com a gente. Só que a gente precisa ouvir a voz de Deus. E uma das formas que ele fala é dentro de nós, no nosso coração, quando o nosso coração está apertado. Quando você sente algo estranho, ruim no coração, né? E às vezes você não liga para aquilo. Às vezes esse nó no seu coração, esse nó na sua garganta, esse negócio como se fosse a sua mente falando, né? Não vá. É o próprio Deus falando dentro da gente, né?
E Deus, ele me trouxe uma palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, que está no livro de Jó, capítulo 33 e versículo 14, que diz assim, ó. O amigo de Jó, Eliú, repreende Jó. E no capítulo 14, ele diz assim, ó. Antes Deus fala, ele revela a sua vontade uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Um sonho ou uma visão noturna, quando cai no sono profundo sobre os filhos dos homens, eles dormem em sua cama. Então, abre os ouvidos dos homens Deus e lhes cela as suas instruções, aterrorizantes às vezes avisos, para apartar os homens de seus desígnios e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e sua vida de passar pela espada do julgamento de Deus. A voz de Deus pode ser ouvida pelo homem quando também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda dos seus ossos, de modo que sua vida abomina o pão e a sua alma comida saborosa que enjoa. Amém? Então, nessa palavra aqui, o amigo de Jó, Eliú, ele estava falando para Jó assim, Deus ele fala assim, Deus ele fala através das nossas sensações, principalmente aqui, ó, nessa parte aqui do peito do coração, Deus ele fala. Às vezes é um aperto, às vezes é uma angústia, às vezes é o Senhor sinalizando algo que você precisa prestar atenção, que você não está prestando atenção. Às vezes o Senhor, ele também vai falar na nossa mente, ele vai trazer algum pensamento na nossa mente para que a gente venha, né, desacelerar e começar a caminhar devagar, escutando a voz do Senhor. E nesse momento dessa palavra, no livro de Jó, o amigo de Jó, Eliú, ele estava falando com Jó, que Deus ele estava falando com Jó através do machucado dele, das feridas dele, das chagas dele, porque o Senhor Deus estava ensinando algo para Jó, a qual ele precisaria aprender. Então o Senhor ele fala com a gente de todas as maneiras. O Senhor ele fala através da doença, o Senhor ele fala através da angústia, o Senhor ele fala através da tristeza, né? Porque na palavra do Senhor diz que a tristeza, ela é boa porque ela embeleza o coração, nos trazendo, né, a humildade, nos trazendo a atenção para com a vontade do Senhor, nos trazendo direção. Então, Deus, ele fala com a gente e ele vai falar, porque nessa palavra dizia que Deus, ele fala uma, ele fala duas, se for necessário, ele vai falar com a gente através de sonho, né? Para que a gente venha se corrigir, para que a gente não venha cair na sepultura. Então, hoje aconteceu isso comigo e eu quis compartilhar com vocês no dia de hoje, né? A gente pode fazer os nossos planos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos, até algo que parece ser bom aos nossos olhos, que vai ser vantajoso para a gente. Às vezes Deus, ele diz não. Deus, ele vai dizer não. Mas o não de Deus é para nossa vida, é para o nosso bem, porque ele sabe aquilo que nos aguarda daqui a algum tempo, daqui 5 minutos e daqui 10 minutos. E eu também tem uma palavra que o Senhor fala aqui no livro de Hebreus, que eu quero compartilhar também, que está escrito assim, ó, Hebreus 1, capítulo 1, Deus falou através dos seus profetas antigamente, né? E o Senhor, ele falou nesses últimos, né, anos e décadas, né? Há quase 2000 anos, há quase 2000 anos, quando Jesus, ele veio. Deus, ele falou através dos profetas e Deus falou através de Jesus, né? No livro de Salmos, capítulo 19 e versículo 5 diz que Deus, ele fala através da natureza. A natureza proclama a glória, o poder, a majestade do Senhor. Só que muitos não têm dado ouvido. Você pode perceber que o Senhor, ele usou, né, no livro de Hebreus, capítulo 1, os profetas para orientar os filhos dos homens, corrigir, e eles não escutaram. Aí Deus enviou a Jesus.
e eles também não escutaram. Agora o Senhor, ele está agindo na nossa vida, no nosso tempo, através da natureza, e você pode ver as catástrofes, as coisas que estão acontecendo, o aquecimento, a desordem ambiental, tudo isso é Deus falando à natureza. Então, quando nós falamos que Deus ele não fala com a gente, não fala com você, eu não sei se você está falando que Deus ele não fala com você, porque às vezes a gente fica com uma rebeldia tão grande que a gente fala, Deus ele não fala comigo, né? O Senhor ele não existe, o Senhor ele não me escuta, mas não é verdade. Deus ele fala com a gente, só que é necessário a gente querer ouvir a ele e a gente querer obedecer a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Deus ele está falando nesse tempo através da natureza. E eu também quero dizer, no livro de 1 Reis, capítulo 19, e versículo do 11 ao 12, diz assim, que Elias, ao ser perseguido, o profeta Elias, ao ser perseguido, né, ele entrou numa caverna e ele ficou ali porque ele estava muito cansado por conta dos embates que ele teve, né, com os profetas lá de Baal. E Elias, ele se encontrava muito cansado, né? E ele estava dentro daquela caverna e ele não escutava nada. Mas, de repente, começou a vir o quê? Um vento tempestuoso, né? Um vento muito forte, muito forte. Ele pensou, é Deus, só pode ser Deus. Mas não era Deus. E a segunda coisa que aconteceu com o profeta Elias foi vir o quê? Vinha o quê? Um terremoto. E através desse terremoto, ele pensou, agora só pode ser Deus, né? Mas não era Deus. E depois que passou o vento tempestuoso, né? O terremoto, veio o quê? A brisa suave. E a brisa suave foi o quê? A voz de Deus através de um sussurro. Elias, você não está sozinho. Tem mais outros profetas, igualmente a você, que enfrentaram batalhas, né? Que sofreram dores. Você não está sozinho e você não é o único. Então, o Senhor, ele tem o seu jeito de falar, mas o Senhor, ele costuma falar através de um sussurro, de uma brisa suave. E também ele costuma falar, né, através dos nossos sentimentos, no nosso peito, no nosso coração, na nossa mente, para nos acordar, porque nós vivemos dormindo distraídos com toda essa vaidade do mundo, né, com todas essas distrações, porque esse mundo ele foi arquitetado para que a gente viesse a não escutar a voz do Senhor, para que a gente não ouvisse a Deus. E eu quero compartilhar também que teve um tempo, né, que eu estava muito conectada com o Senhor, de verdade, muito conectada com o Senhor. E eu estava na minha cozinha da minha casa, meditando, pensando nas coisas do céu, do alto. E eu estava atingindo um nível na consciência muito expandido, vamos dizer assim. Só que nesse dia, eu lembro que aqui do lado, no meu vizinho, tem uma escola aqui, uma escola, né, estadual, não, municipal. E do lado dessa escola tem uma fábrica de alguma coisa que eles fabricam ali, industrial. E nessa fábrica tem como se fosse um alarme, né? Contra roubo, contra um monte de coisa. Eu sei que nesse dia que eu estava muito conectada com Deus, esse alarme aqui do lado da minha casa, ele apitou, mas ele ficou o dia inteiro apitando e era muito alto, como se algo espiritual ativasse aquele negócio para poder ficar fazendo barulho, para que eu não viesse a me concentrar com Deus. E esse barulho ficou mais ou menos, eu acho que um dia todo, que era no final de semana, mas à noite, um negócio assim, eu sei que durou muito tempo. Até teve denúncia, chamaram a polícia, né? Para poder desativar esse alarme. Então eu venho dizer para você que Deus me trouxe aqui através desse exemplo para te dizer que Deus ele te escuta,
que Deus ele te ouve, que Deus ele fala com você, mas você precisa começar a escutar o Senhor e acreditar nas coisas a qual ele tem te falado. Ele tem te mostrado, porque isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser a sua salvação ou vai ser a sua tristeza, né? Quando você ouve ao Senhor e obedece, isso traz alegria. Mas quando você ouve ao Senhor e não dá crédito, não acredita, isso te traz dores. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz assim: o teu ouvido ouvirá uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, o Senhor ele fala, o Senhor, ele fala, basta nós queremos ouvir. Então, eu quero que você pegue de exemplo, né, essa situação a qual eu vivi, porque o Senhor, ele fala com a gente, mas a gente precisa querer escutar, tá bom? Que Deus abençoe o seu domingo, o seu dia. Nesse dia, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu quero que você compartilhe esse conteúdo, porque tudo que o Senhor ele traz para nós nos acrescenta vida e não traz dor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite nessas palavras que eu trouxe aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.